O calor de um verão escaldante envolveu o hotel de luxo à Estrela Azul, um cenário de perfeição aninhado na costa, onde o mar parecia estender-se infinitamente sob o céu sem nuvens. O som das ondas batendo suavemente nas rochas trouxe uma sensação de calma, um contraste reconfortante com o mundo exterior. A areia fina, dourada sob os raios do sol, parecia quase irreal, um quadro vivo no qual se fundiam como num sonho os privilegiados que aqui permaneciam. Entre eles, a família Harris, que acabava de passar anos acumulando sacrifícios, sonhando com tal estadia, finalmente se encontrou neste cenário idílico, longe das preocupações diárias. Michael Harris, um agente do FBI com uma carreira de mais de 15 anos, viu a sua vida pontuada por perigos e provações. O seu trabalho levou a enfrentar ameaças, situações perigosas que colocavam a sua vida em risco, mas havia uma coisa que ele temia mais do que tudo: que a sua família fosse vítima de injustiças e preconceitos raciais que ainda muitas vezes moldam a realidade, mesmo em lugares considerados refúgios de paz. Ele sabia disso, é claro. Ao longo dos anos, aprendeu a discernir os sinais subtis de discriminação, estes olhares furtivos, estes silêncios significativos, estas pequenas atitudes que, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria, acabavam sempre por ressurgir de uma forma ou de outra. Mas naquele dia, quando eles foram para a Estrela Azul na esperança de experimentar uma verdadeira pausa, uma pausa bem merecida, Michael não conseguia imaginar o que iria acontecer. Eles chegaram ao hotel, recebidos por funcionários sorridentes, e a atmosfera era suave, quase onírica. O cheiro do mar misturado com o das flores tropicais que adornavam os jardins, e o interior do hotel, com seus tectos pintados com frescos, mobiliário requintado e grandes janelas que dão para o mar, prometiam uma semana perfeita. As crianças, ansiosas e alegres, já corriam na frente, sua excitação inabalável evidente em cada explosão de risadas, enchendo o ar salgado de pura alegria. Tudo parecia perfeitamente no lugar, e Michael, depois de meses de trabalho intensivo, pôde finalmente permitir-se baixar a guarda, mesmo sabendo no fundo que a vigilância nunca era completamente inútil. A semana parecia ser idílica. Mas a tranquilidade foi quebrada tão repentinamente quanto a espuma de uma onda atingindo uma rocha. Enquanto a família desfrutava de uma das primeiras tardes de sua estadia, confortavelmente sentada no terraço ensolarado, alguns convidados irromperam no salão de recepção. Seus rostos estavam tensos, marcados por um constrangimento visível. A mulher, alta, vestida com um vestido de grife que deixava pouco espaço para a humildade, já parecia pronta para fazer cena. Seu marido, um homem mais velho, de terno e gravata impecavelmente cortados, exibia uma expressão de irritação, o olhar já carregado de julgamento. Eles se aproximaram da recepção com passos determinados, seus murmúrios imperceptíveis, mas carregados de significado. Eles tinham visto a família Harris chegar num sedã preto, um modelo de luxo, brilhando ao sol. Nesse preciso momento, o marido soltou um comentário, um sopro de desprezo que não deixava espaço para ambiguidades. Isso é uma piada? As pessoas gostam deles. Aqui. Suas palavras, pesadas e dolorosas, eram ofegantes, mas carregavam toda a dureza dos preconceitos que ele havia internalizado. A recepcionista, pega de surpresa pela agressão indireta, hesitou por um momento, mas o peso do olhar dos anfitriões e a certeza do seu desagrado a incentivaram a agir. Ela anotou a reclamação em seu registro, com os olhos mudando, e virou-se para seu superior para expressar suas preocupações. A incerteza em seus gestos misturava-se com um mal-estar palpável. Poucos minutos depois, a cena tomou um rumo ainda mais dramático. 3 policiais locais entraram, guiados por um dos gerentes do hotel. Seus uniformes pareciam saídos de um manual de perfeição, mas foi a atitude do inspetor Dufresne que imediatamente chamou a atenção. O inspetor Dufresne era um homem de cerca de 40 anos, com olhar penetrante e opiniões fortes. Ele era conhecido por seu caráter autoritário e por seu desprezo frequente por aqueles que considerava perturbadores em lugares como este. Entrou na sala com uma confiança desconcertante, como se já estivesse convencido da necessidade da sua intervenção. Os olhos dos policiais pousaram imediatamente sobre a família Harris, ali, lá fora, no terraço. Sem dizer uma palavra, Dufresne gesticulou para um dos agentes que caminhava em direção a Michael. A tensão aumentou um pouco. O ar parecia carregado de energia elétrica, com uma ameaça invisível, mas muito presente. Seus papéis, por favor, ordenou um dos policiais, indo direto na direção de Michael, que se levantou lentamente,
com um sentimento de descrença tomando conta de seu coração. Michael, que fez imensos sacrifícios para chegar lá, sabia muito bem que este tipo de incidente infelizmente não era raro na sociedade. Ele aprendeu, ao longo dos anos, a reconhecer os sinais de discriminação racial, a sentir os olhares que eram desviados, os sussurros nas mãos. Mas ele nunca imaginou que isso aconteceria nas férias. Um momento que tanto esperou, um momento de tranquilidade na sua vida de trabalhador incansável. Este lugar que deveria ser um refúgio, um símbolo de relaxamento, de repente tornou-se uma área de confronto. Seu olhar, geralmente tão calmo e composto, escureceu em uma fração de segundo. Não se tratava apenas de um incidente isolado. Foi uma lembrança gritante do que ele sempre soube. Mesmo nas férias, mesmo nos lugares mais exclusivos, o preconceito racial nunca cessa. Ele respirou fundo, os dedos cerrando as palmas levemente, mas conseguiu manter a compostura. Por que você quer ver meus papéis? Ele perguntou, sua voz calma, mas firme, cada palavra pesada no ar, carregada de tensão. Ele era o agente do FBI, num mundo justo, isso deveria ser suficiente. Mas a realidade nem sempre funcionou de acordo com as regras que ele conhecia tão bem. O inspetor do Fresne aproximou-se dele com passo determinado, cruzando os braços ostensivamente, como se quisesse marcar seu território, gesto que mostrava claramente que a autoridade estava agora em suas mãos. Ele tinha uma atitude desdenhosa, como se estivesse aproveitando cada momento de poder. Houve uma reclamação, disse ele bruscamente, suas palavras carregadas de insinuações. Precisamos ter certeza de que tudo está em ordem. Não é comum ver pessoas como você neste hotel. Ele fez uma pausa, o olhar de Michael congelado pelo próximo ataque. Talvez você tenha tomado o lugar de outra pessoa. Um arrepio de humilhação percorreu a família Harris, mas Michael não cedeu. Ele já tinha visto homens e mulheres enfrentarem coisas muito piores em sua carreira. Ele sabia que era um teste e não queria perder a calma. A humilhação estava ali, óbvia, pairando no ar, mas ele tentou não deixar que isso dominasse. Sou agente do FBI e aconselho a deixar-me em paz, respondeu ele, cada sílaba medida, quase desprovida de emoção, mas carregando uma autoridade que esperava ser inabalável. O inspetor do Fresne ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso com a resposta calma de Michael. Um leve momento de dúvida se instalou em seu rosto, mas ele rapidamente a afastou. FBI, Hein? E por que nunca ouvi falar disso? Ele soltou uma risada cínica, um sorriso que traiu sua desconsideração. Isso não é desculpa para estar aqui, senhor. Temos regras, você sabe. As palavras foram como golpes, mas Michael as recebeu sem vacilar. Dufresne escolheu as regras, mas neste mundo de preconceitos, certas pessoas sempre foram excluídas das regras, gostassem ou não. Os Harris, apesar dos seus esforços para alcançar este momento de felicidade e tranquilidade, encontrarão-se apanhados num labirinto de injustiças subtis e cruéis. Nesse momento, Elaine, que até agora observava a cena em silêncio, sentou-se de repente. O vento havia soprado seus cabelos e seus olhos brilhavam com uma raiva contida, mas profunda. Ela estava exausta por ter que lutar constantemente contra as normas da sociedade. Seu marido, porém, parecia sempre ter tudo sob controle, sempre respondendo com moderação. Mas ela não iria deixá-lo lutar sozinho contra esse muro de desprezo. Para que tipo de pessoa você tem regras? Ela perguntou, sua voz tremendo de frustração reprimida, mas também com determinação feroz. Por que nos acusar sem motivo? Por quê? As palavras, sinceras e comoventes, assustaram Dufresne, mas ele não queria se deixar desestabilizar. Ele lentamente virou a cabeça para Elaine, seu rosto se contorcendo em um sorriso condescendente, como se tivesse apenas uma ideia em mente, rebaixar ainda mais essa mulher que ousou desafiá-lo. Não fique chateada, senhora, disse ele em tom doce, enquanto levantava a mão, como se quisesse acalmar uma criança chorando. Estamos apenas verificando as coisas. Nada pessoal. Mas suas palavras eram vazias de sinceridade. Eles pareciam falsos, assim como o sorriso que ele exibia. Ele havia encontrado uma vítima, e essa vítima foi quem ousou desafiar a ordem estabelecida, que não tinha lugar neste mundo escolhido a dedo. As crianças que assistiam à cena ficaram perto da mãe, com olhares cheios de confusão e incompreensão. Kayla, a mais velha, tinha apenas 17 anos, mas não era ingênua.
Ela sempre observou as injustiças que sua família sofria, os olhares que caíam sobre eles ao entrarem em uma sala, os preconceitos que às vezes eram introduzidos discretamente nas conversas. Mas desta vez foi diferente. Kayla podia sentir a tensão no ar, a raiva crescendo lentamente nos olhos do pai. Ela sabia, sem precisar dizer, que nada disso estava certo. Michael sempre foi seu protetor, seu pilar, aquele que os ensinou a manter a calma, a nunca responder ao ódio com mais ódio. Mas mesmo ele, ela podia ver, estava prestes a se separar. A situação estava piorando e ela sabia que a segurança deles estava em jogo. Joshua, mais jovem, ficou apavorado. Com apenas 10 anos de idade, ele tinha dificuldade em entender por que a polícia o cercava daquele jeito, porque havia aquela tensão palpável no ar. Seu rosto estava congelado, os olhos arregalados de medo, os lábios trêmulos. Ele pegou a mão da irmã sem dizer uma palavra, tentando instintivamente agarrar-se a ela, a sua calma, a sua força. Mas naquele momento, nem Kayla nem Michael conseguiram tranquilizá-lo completamente. O medo era muito grande, muito presente. Seus filhos testemunharam um mundo que não os respeitava e que os marcou de uma forma que ninguém poderia apagar. Michael sentiu o coração bater mais forte no peito. O peso da responsabilidade, a frustração de ter que provar constantemente a sua inocência, tudo isso se acumulou dentro dele. Mas ele sabia que ceder à raiva só pioraria as coisas. Ele tinha que manter o controle, para si mesmo, para sua família, para mostrar aos seus filhos que não havia nada mais importante do que a dignidade, mesmo quando apanhado numa armadilha tão sem sentido. Mas à medida que a polícia começou a cercá-lo, como se esperasse que ele fizesse algo suspeito, uma sensação de perigo iminente tornou-se mais premente. Michael sabia que eles procuravam uma razão, uma desculpa, para justificar o seu comportamento. E esta situação corria o risco de se transformar em algo que ele não poderia controlar. Ele então se levantou, seu olhar se tornou duro e resoluto. Ele não se deixaria intimidar e, acima de tudo, não permitiria que sua família fosse ainda mais humilhada. Ouça-me com atenção, disse ele, com a voz calma, mas firme, cada palavra soando no ar como uma promessa. Você cometeu um grande erro. Eu trabalho para o FBI. Vou lhe dar 1 minuto para se desculpar e deixar minha família em paz. Caso contrário, vou fazer você se arrepender desse erro. O inspetor do Fresno zombou, mas sua risada soou vazia. Ah, um agente do FBI, sério. Ele disse em tom desafiador, tentando dar importância a si mesmo. Então prove. Suas palavras estavam misturadas com desprezo, como se ele pensasse que um distintivo não poderia apagar a sombra do que ele acabará de fazer. Mas Michael, implacável, tirou seu distintivo com lentidão controlada, segurando-o bem debaixo do nariz de Dufresne. O gesto foi calculado, quase clínico, um lembrete de quem ele realmente era. Mas por dentro, seu coração estava apertado, sua respiração acelerada. Não se tratava apenas do distintivo. Era uma questão de dignidade, de justiça e do que estávamos preparados para fazer para preservá-la. O silêncio que se seguiu à entrega do distintivo foi pesado, quase sufocante. O olhar de Dufresne tornou-se mais astuto, mas ele tentou esconder seu constrangimento sob uma fachada de arrogância. Era apenas uma fachada e Michael sabia disso. Ele não o deixaria escapar, nem esse sistema que permitia que pessoas como ele se acreditassem acima da lei. Você tem até amanhã para pedir desculpas publicamente, ou apresentarei uma queixa por abuso de poder e racismo sistêmico. Você entendeu? As palavras saíram de sua boca com a autoridade de um homem que tinha visto muitas coisas ruins para deixar acontecer. Ele não recuaria, não agora. Os policiais, incluindo Dufresne, recuaram lentamente, quase para trás, cientes de que haviam cruzado uma linha que não poderiam cruzar sem consequências. O gerente do hotel, vendo a magnitude do incidente, correu até a família Harris, parecendo desesperado. Sinto muito por isso. Realmente sinto. Isso não é aceitável. Tomaremos medidas imediatamente para evitar que isso aconteça novamente. Suas palavras estavam cheias de arrependimento, mas Michael sabia que não era a primeira vez que uma situação como essa acontecia. As palavras não poderiam reparar a humilhação, nem os medos profundos que restavam. A família se viu em sua suíte, abalada, mas intacta. Michael sabia que esta experiência marcaria as férias com uma sombra que não se dissiparia com o tempo.
Mas, ao mesmo tempo, ele estava orgulhoso de como lidou com a situação. Ele não deixou que sua dignidade ou a de sua família fosse pisoteada. Mesmo diante da injustiça, ele manteve a calma e a dignidade. Valia mais do que qualquer coisa. Mas naquela noite, ao olhar para o mar calmo pela janela do quarto, ele percebeu que, mesmo como agente do FBI, ainda havia batalhas para lutar contra o racismo e a injustiça. Ele havia vencido esta batalha, mas a guerra estava longe de terminar. E esta não era uma batalha que ele pudesse abandonar.